Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Verle e juntamente com a professora Beatriz, nós conduzimos a disciplina de Direito Trabalhista e Legislação Social aqui no curso de Gestão Pública do Doutor Graduado. Espero encontrá-los todos bem para essa aula de hoje. O tema da aula irá tratar sobre a fiscalização e aplicação das normas trabalhistas no âmbito da gestão pública. Peço que vocês façam a leitura do material da aula, né, que vai possibilitar que vocês possam ter um aproveitamento melhor aqui do que a gente está tratando, tá? Vou iniciar o compartilhamento do material, dos slides, lembrando que eles já estão disponíveis para vocês no ambiente de aprendizagem, tá? Pois bem, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre fiscalização, como eu havia mencionado, das normas trabalhistas na gestão pública. Na gestão pública e gestão governamental. Né? Inicialmente, tratando a questão das normas gerais de aplicação, apuração de controle de ponto, cálculo de folha de pagamento e encargos legais no âmbito da gestão pública. Né? Sim, no âmbito da gestão pública, dos órgãos públicos e das empresas, né, o departamento que cuida dessa questão de gestão de pessoal é nosso conhecido recursos humanos, ou simplesmente também o nosso RH, né, que ele é responsável por diversos atos de pessoal ali, como, por exemplo, a realização de concursos públicos, no caso de órgãos públicos, registro de informação, emissão de guarda de documentos dos servidores, dos funcionários, né? Cálculo e realização de pagamentos, concessão de benefícios e o controle de pontos, esse imprescindível para diversas questões ali dentro da gestão de pessoal, né? O controle da jornada de trabalho, ele tem como premissa principal, né, fazer o controle da permanência dos trabalhadores, dos servidores dentro do departamento que eles estão exercendo suas funções, ali dentro do ambiente de trabalho. Né? Os meios de fazer esse controle, como é que os órgãos e as empresas fazem, de modo geral, hoje em dia, o sistema de controle de frequência é feito por meio do controle biométrico, que tem inúmeras vantagens, né? Especialmente na questão de se evitar fraudes em relação à permanência do funcionário, do servidor ali no ambiente de trabalho. Né? Outros meios também são utilizáveis para fazer essa aferição do controle de frequência, como, por exemplo, aquela já conhecida folha de ponto, né, que os funcionários assinam diariamente e entregam o RH atestado ao final do mês. Também são utilizados outros sistemas eletrônicos diversos, como login em computadores, cartões específicos, e diversos softwares que hoje em dia fazem essa gestão da jornada de trabalho do trabalhador. Outra função importante da mensuração do ponto, a mensuração da jornada de trabalho, é a questão da aferição adequada das horas extras trabalhadas, das horas extraordinárias, também conhecido, também utilizado esse termo, né? Esse termo também. Elas são imprescindíveis para o cálculo de hora extra, bem como a realização de descontos legais por faltas e atrasos não justificados, além do período legal permitido ali. Ou seja, essa gestão da permanência do funcionário ali, ela é imprescindível, especialmente no que tange à folha de pagamento e a questão dos encargos legais, né? Conforme eu tinha mencionado anteriormente, né, esses cálculos de folha de pagamento dependem bastante dessa questão dessa questão do controle de frequência do trabalhador, né? Cabe destacar ainda que no âmbito da gestão de folha de pagamento, hoje em dia
ela é bastante complexa, especialmente pelo volume de informações que os órgãos e as empresas têm que fornecer aos órgãos de controle, no caso, no âmbito da gestão pública, né, aos nossos controladorias, aos nossos Ministério Público, ao Tribunal de Contas, no âmbito da atuação ali, no âmbito do controle interno e do controle externo, ou seja, utilização de softwares eletrônicos para gestão de folha, ela é imprescindível face a esse volume de informações que tem que ser disponibilizadas aos nossos órgãos de controle, como eu mencionei. Outro elemento que faz parte da gestão de folha de pagamento são os encargos legais que incidem sobre a folha de pagamento, que são classificados em dois tipos, né? Os encargos trabalhistas e os encargos sociais. Os encargos trabalhistas são os encargos que são pagos diretamente ao trabalhador, que são, no caso, férias, as férias, 13º, adicionais diversos e vale transporte. Aqui, em relação aos adicionais diversos, como eu mencionei, eu coloquei porque no âmbito dos entes federativos, em que pese os adicionais de insalubridade, periculosidade, entre outros, hajam previsão, eles necessitam de regulamentação e nem todos os entes acabam promovendo essa regulamentação. Já os encargos sociais são os direcionados não são direcionados diretamente ao trabalhador, visto que eles são destinados ao financiamento de programas do governo, políticas públicas direcionadas ao trabalhador, de forma que eles não são beneficiados diretamente, mas indiretamente por esses programas. Os principais encargos sociais são o FGTS, que é um fundo de garantia por tempo de serviço, INSS patronal, que é um tributo previdenciário destinado ao financiamento da Seguridade Social, salário e educação, o próprio nome já sugere, né? Tem a finalidade do custeio do ensino público fundamental, o PIS para as empresas privadas e o PASEP para as empresas públicas, que visa o custeio do seguro-desemprego, parte do seguro-desemprego. Contribuições de terceiros, que também são contribuições destinadas às entidades paraestatais, né? São contribuições parafiscais, que são destinadas a entidades e fundos, como, por exemplo, o Sistema S, entre outros. Em relação às férias, né? As férias constituem um direito do trabalhador, um direito de descanso, né? Do trabalhador, para que ele possa revigorar suas energias e ter a oportunidade de desenvolver-se como indivíduo para além do ambiente de trabalho. Isso é um importante direito previsto na nossa, inclusive com assento constitucional previsto na Constituição, né? E tem como finalidade preservar a saúde do trabalhador, a saúde pública, sendo também caracterizado como uma política de saúde pública, né? Em relação ao período aquisitivo de férias, né? Por padrão, no Brasil, as férias ela é de 30 dias corridos, né? Não obstante, o empregado que se ausentar ao trabalho, no caso daquela questão das faltas não justificadas, possa ter alguns dias aí das suas férias descontadas em razão dessas faltas, né? Conforme previsto no artigo 130 da CLT, o período aquisitivo de férias, ou seja, consiste naquele período de 12 meses do efetivo da vigência do contrato de trabalho, no qual, ao completar esse período de 12 meses, o trabalhador terá direito aos seus 30 dias de férias, observados ali, claro, a questão, como eu havia mencionado, dos dias de faltas não justificadas, né? Conforme previsão ali, até 5 dias, conforme previsão da CLT, não há o trabalhador não perde nenhum dia de férias, né? A partir dos 5 dias, ou seja, mais de 5 dias, de entre 5 e 14 dias, o trabalhador aí já perde alguns dias, passa a ter 24 dias, e assim sucessivamente, né? Importante destacar que o período de férias ele é contado como efetivo tempo de serviço, né? Ele conta ali no tempo de serviço do trabalhador, né? Outro ponto importante da nossa aula
será tratar em relação aos direitos sociais no âmbito da gestão pública governamental aplicada ao mercado de trabalho da mulher, né? Que relacionada às licenças, à gestante, redução de riscos inerentes ao trabalho da mulher e a proibição de diferenças salariais, né? Fazendo uma contextualização histórica bem breve, é importante destacar que no início da Revolução Industrial, quando o sistema capitalista estava ali pegando mais velocidade, tendo essa formação da nossa sociedade capitalista atual, as condições de trabalho para os trabalhadores eram as piores possíveis, especialmente o trabalho da mulher, né? Lembrando que naquele período as jornadas de trabalho eram extenuantes, ou seja, muito longas, né? O trabalhador praticamente vivia para trabalhar, e no caso das mulheres ainda pior, né? Porque o ambiente de trabalho era ruim, às vezes elas deviam trabalhar grávida também nas piores condições possíveis. Então, é importante destacar esse ponto. A própria realidade social provocou grandes prejuízos, né? O resultado dessa política desenfreada, sem controle, foi um grande prejuízo, especialmente para as mulheres e para as crianças naquele período, né? A partir dessa experiência terrível, né, buscou-se promover condições melhores de trabalho para todos, inclusive especialmente para a mulher em relação das suas condições especiais, né? De condições especiais, visto que a mulher tem ali especificidades que o homem não tem. No âmbito da Constituição Federal, a própria Constituição já traz ali alguns direitos, que são questão o direito à licença gestante, né, o direito à segurança no emprego, a proteção no mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei e a redução de riscos inerentes ao trabalho. Ou seja, a Constituição ali trouxe já a necessidade de fazer esse reforço, né? Também conta com trouxe também, no âmbito nessa ancoragem constitucional, a proteção ao trabalho da mulher contra a criança, o tratamento de normas de salvaguarda aos direitos sociais da mulher e da efetivação de integral proteção recém-nascida. Ou seja, além de se preocupar com o trabalho da mulher e com a segurança da mulher, a proteção da mulher, a Constituição também, nessa mesma esteira, busca também proteger a criança, né? Dispõe também um artigo, nessa mesma esteira de legislação protetiva no âmbito do trabalho da mulher, também a CLT não se furtou dessa questão do trabalho, né? Isso que regulamentam diversos, que a CLT ela não regulamenta preceitos que regulamentam o trabalho masculino, são aplicáveis também ao trabalho feminino, naquilo que não colidem com a proteção específica. Ou seja, o trabalho masculino e o trabalho feminino, eles são vistos da mesma forma, salvo especificidades que a mulher tem direito por conta das suas peculiaridades orgânicas, né? A rigor, a legislação ela não trata do trabalho masculino, mas sim regulamenta o trabalho humano, ou seja, a concepção ali do que está sendo protegido, ela é maior. O artigo 373 da CLT também estabelece diversos mecanismos de proteção do trabalho da mulher em face a condutas discriminatórias, né? O artigo 7º também da Constituição Federal, no inciso 30, dispõe que proíbe a diferenciação de salário, ou seja, a mulher não pode receber salário inferior ao do homem naquelas mesmas condições, né? A questão da diferenciação de sexo e salário não pode ocorrer, né? É vedado também a recusa de trabalho e promoção de dispensa ou restringir o acesso a uma vaga de trabalho em razão da situação familiar, estado de gravidez, sexo, idade e cor, salvo quando a natureza da atividade seja notoriamente e publicamente incompatível. Aqui vale destacar uma exceção que a legislação fez em relação a essa questão do trabalho, dessas vagas de trabalho. Vamos imaginar a situação de um ambiente onde há necessidade de fazer o transporte de grandes volumes de um lugar para o outro ali dentro, vamos supor, de um armazém.
Naturalmente, essa atividade ela não é compatível com o trabalho da mulher, já vista o grande esforço físico que está sendo empregado ali para executar essas atividades. Então, por essa especificidade do trabalho, pode-se a previsão de alguma exceção em relação a isso. Fora isso, não há resguardo legal, né, para fazer esse tipo de diferenciação. Também é vedado considerar sexo, idade, cor ou situação familiar com variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidade de ascensão profissional. Você também não pode haver nenhuma restrição em relação a essas questões de progressão na carreira. É verdade também exigir exame médico de qualquer natureza para testar ou comprovar a gravidez ou esterilidade para permanência ou admissão no emprego. Outras questões relacionadas à proteção do trabalho da mulher, né, que não pode haver rescisão contratual em fato da mulher contrair o matrimônio ou encontrar-se em estado de gravidez, previsão contínua no artigo 391 da CLT. A mulher também tem direito à licença maternidade, no período de 120 dias, sem prejuízo do seu salário, né? Continua recebendo salários de mesmo valor, que é pago pelo empregador com a devida compensação lá nos encargos sociais de INSS. Também ocorre a proteção da maternidade, né, no âmbito da proteção da criança, no qual prevê a possibilidade de se estender essa licença maternidade de mais 60 dias, no caso das empresas privadas, em troca de alguns benefícios lá. Isso no âmbito público praticamente já é pacificado de ofício, já ocorre de modo geral de ofício, os órgãos públicos já promovem essa extensão, né? Destaca-se também que, independentemente do fato do bebê ter nascido com vida, a mulher ainda assim tem direito à licença maternidade, ao salário maternidade. Né? Também é direito da mulher a transferência de função dentro do departamento, desde que com recomendação médica, sendo-lhe garantido o direito de retorno à função anteriormente ocupada ao final do período de gestação. Né? É garantir também a gestão de dispensa do horário de trabalho para realização das consultas, no caso, uma política de saúde pública relacionada ao pré-natal adequado, na realização daquele período pré-natal, as consultas, as visitas ao posto de saúde que são necessárias no período de pré-natal. Né? Também é garantido o intervalo de amamentação, que não pode ser descontado da mulher e é contabilizado dentro do período da jornada de trabalho. Fica vedada também a dispensa da gestante desde que confirmada a gravidez e até 5 meses depois do parto, ou seja, essa questão da estabilidade provisória, né? Bom, essas são as considerações que a gente tinha para discutir na aula de hoje, né? Vocês observam que podem observar que a legislação, no âmbito dessa questão relacionada ao trabalho da mulher, ela é bastante ampla, é um assunto muito interessante, então recomendo que vocês se aprofundem nessa questão, né? Peço que façam a leitura do material complementar, vejam o vídeo lá disponibilizado pela professora Beatriz, tenho certeza que vai propiciar a vocês que possam sedimentar melhor os conhecimentos dessa aula, né? Parar de compartilhar aqui. E, por fim, essas são as questões, as considerações para a aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos e até o próximo encontro.